Meus amigos, vocês já devem estar imaginando que saber JavaScript é conhecer os objetos, né, quais os métodos que cada objeto tem e quais propriedades cada tipo de objeto tem. E é isso mesmo, né? Então aqui eu tenho um objeto, mensagem, que é aquele parágrafo lá da minha página HTML, e eu peguei uma propriedade inner HTML desse objeto aqui, mudei o valor para uma coisa que eu queria, né? Uma mensagem estava sendo passada como parâmetro aqui pela função. E é isso mesmo, tá? Então o que você tem é que saber consultar a documentação novamente, né? Para conhecer esses objetos e aprender a usar as propriedades e os métodos desses objetos. Por exemplo, eu estou com um muito importante aqui, que é o objeto input. Então aqui nessa página do W3 School, que é uma página legal como uma referência, não é talvez a mais rigorosa não, mas para o que a gente quer vai servir bastante, tá? A gente tem aqui as propriedades desse tipo de objeto do tipo input type text, né? Então várias delas, por exemplo, max length, que a gente pode ajustar pelo HTML, se a gente quiser, a gente pode mudar o valor dessa propriedade aqui no JavaScript também. A gente pode colocar um placeholder, a gente pode ajustar o read only para verdadeiro ou falso, né? Ficar somente leitura. Esse placeholder aqui é aquele texto que aparece quando a pessoa começa a digitar qualquer coisa, ele some, né? Só digite aqui o nome, a pessoa começa a digitar o nome, aquele texto, digite o nome, some, né? O size, por exemplo, essa propriedade valid talvez seja a mais importante de todas. Quer ver? Aqui está em inglês, né? Sets or returns, quer dizer, ajusta ou retorna the value of the value attribute of the text field. Na verdade, esse value aqui do input type text é o que a pessoa tiver digitado, tá? Então a gente pode fazer um exemplo aqui para experimentar. Eu tenho um input aqui, esse nome aqui, né? Input type text on focus. Eu vou tirar esse on focus aqui, não preciso. Vou deixar o on blur. E vou chamar a minha função, vou mudar lá a minha função para não precisar de parâmetros, e eu vou colocar um ID nesse input type text aqui para eu poder acessar mais fácil lá no JavaScript, né? Então o meu ID vai ser IPT de input do nome, né? IPT nome vai ser o ID desse input aqui, tá? Então lá no JavaScript, quando eu quiser acessar esse input, eu vou ter que usar IPT nome, tá? Ou então, dependendo, se você quiser fazer com uma compatibilidade maior, eu posso criar uma variável, e pode ser o mesmo nome, sem problema, o nome da variável pode ser o mesmo ID lá do criado no HTML, não tem problema nenhum. E aí a gente usa aquele método document.getElement by ID, e aqui passo o ID, IPT nome. Com isso, eu garanto que a minha página vai funcionar nada que está errado aqui, né? Documente agora talvez, vai funcionar inclusive em versões mais antigas, né? Esse PT nome aqui agora, eu acabei de guardar dentro dele uma referência para alguma coisa que tem ID PT nome, né? E essa coisa é esse input aqui, que a gente acabou de colocar, esse input aqui, né? Até aqui, que a gente acabou de colocar o ID aqui, PT nome, tá? Bom, agora eu posso, por exemplo, dar uma olhada na propriedade value desse input aqui. A propriedade value é justamente o que a pessoa tiver digitado no input, o valor do input, né? Então, para eu conseguir olhar isso, eu vou criar uma janelinha de alert aqui, tá? Então, vamos lá. Minha função está associada ao onBlur do meu input. Então, na hora que ele perder o foco, essa função vai ser executada. Ele está associado também ao onClick do H1. Eu vou apagar isso aqui, porque não faz sentido. Ok. Tá? Se eu agora carregar a minha página, vamos carregar a página daqui. Abrir arquivo, aí está lá na minha pasta pessoal, é o index.html. Ok,
Então aqui, se eu digitar alguma coisa, por exemplo, Marcelo, na hora que perder o foco, na hora que eu clicar aqui no 100, eu der um tab, ele mostra o que está digitado. Tá? Então, saber essas propriedades é saber JavaScript. Né? A boa notícia é que você pode consultar sempre vai poder consultar, inclusive em provas, sem grandes problemas. Tem que saber consultar, tem que saber usar. Tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte: o value ele é uma propriedade do objeto input, né, do objeto IPT_nome. Propriedades podem ser objetos também, e no JavaScript strings são vistas como objeto também. Isso é incomum, a maioria das linguagens. String é um tipo básico, então não é um objeto, não tem propriedade, não tem método, não tem essas coisas. Em JavaScript tem. Tá? Então a gente pode dar uma olhada na documentação, eu já deixei aberto aqui, também no W3 School, quais os métodos e quais as propriedades que a gente tem no objeto string. E isso é muito útil, principalmente para fazer validação de formulário. Tá? Via de regra, método é o que tem parênteses e propriedade é o que não tem parênteses. Método faz alguma coisa, retorna algum valor, faz algum processamento, e propriedade guarda alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, length é uma propriedade que guarda o comprimento da string. Então, se eu vier aqui no meu programa e pedir para a janelinha de alerta mostrar, ao invés do value, .length, length desse jeito, né? Escrevi certo, GTH, escrevi. Ao invés do alerta, janelinha de alerta mostrar o value, que é a string que está lá no input, ele vai mostrar o comprimento, que no caso de strings é o número de caracteres. Então, se eu vier aqui, recarregar a minha página e, na hora que perder o foco, 7. MARCL, 7 caracteres. Tá? Então, todas essas propriedades aqui são válidas para strings. Isso é muito útil. Tá? Então, char@, ele me dá o caractere que está na posição tal. Então, uma string começa o primeiro caractere é o que está na posição 0. E aí por aí vai, o segundo caractere na posição 1 e assim por diante. Se eu pedir char@ 5, ele vai me dar o quinto caractere, né, da string, ou o sexto caractere, né, porque começa com 0. Charcode @, cada caractere tem um código, então ele dá o código do caractere, então A65, o código ASCII daquele caractere. Concat para juntar duas strings. Aqui ele retorna verdadeiro ou falso, vocês têm que terminar com alguma coisa. Aqui dá a posição de um caractere específico. Então, por exemplo, eu posso passar para o index of um arroba, e aí ele vai me dar a posição que está aquele arroba. É útil para saber se uma coisa é um e-mail válido, por exemplo. Né? Se você pedir para ele procurar com o index of, procurar um arroba e não encontrar, ele retorna -1. Então você pode usar isso para saber se tem ou não um caractere dentro de uma string e assim por diante. E a gente usa isso para fazer validação de formulários. Né? Então, por exemplo, eu poderia fazer algo, vamos dizer que o nome tem que ter pelo menos 5 caracteres. Né? Então eu poderia fazer algo como if IPT_nome length for menor que 5, aí eu dou uma mensagem. Qual mensagem? Informe no mínimo 5 caracteres. Né? Então, se eu salvar isso daqui e olhar a minha página lá, carreguei, por exemplo, aqui, Marcelo. Se eu der tab para passar para o próximo, não deu erro, porque tem 7 caracteres. Se eu tivesse com 3 só e desse um tab, informa, escrevi errado, mas informa no mínimo 5 caracteres. Tá? Então essa é uma tarefa bastante comum para o JavaScript em sistemas baseados na internet, que é fazer essa validação prévia dos dados de um formulário antes de enviar para o servidor. Né? Talvez você esteja achando estranho esse if aqui. Se você gostar, você pode colocar as chaves desse jeito. Mas quando o if está executando condicionalmente só um comando, você não precisa das chaves.
funciona do mesmo jeito. Tá? Então as chaves são opcionais. Se eu tivesse vários comandos, se eu estivesse fazendo várias coisas aqui, caso o IPT nome, o comprimento do valor do IPT nome fosse menor do que 5, aí eu era obrigado a colocar as chaves. Como é um comandinho só, é dispensável as chaves. Tá? É isso aí. Vamos ver alguns exercícios nos próximos vídeos, talvez algumas propriedades interessantes, alguns métodos interessantes. String dá para fazer muita coisa e é muito frequente a gente precisar isso nos sistemas baseados na internet. Isso aí.